DevOps, misturando um pouco as coisas. Lean, Agile, Cloud. Duração de uns 35 minutos. E espero que seja bom uso do tempo de vocês. A ideia aqui é falar um pouco de cada coisa aqui e deixar claro o que é esse tal de DevOps. Ok? Muito bem. Essa aqui é a agenda, um pouquinho só do que a gente faz. E depois de um tempo mexendo com DevOps, que não é uma coisa nova, né, mas nova para muita gente, tem muitos mitos sobre o assunto. Eu vou começar a falar sobre o que não é, até chegar no ponto em que a gente consiga tirar um consenso do para que serve esse tipo de know-how, esse tipo de esforço. Depois a relação entre o DevOps com outros modelos de governança, gestão e etc. E o que eu ganho com isso? Se eu tivesse conhecimento, eu ia me ajudar no quê? Bom, esse aqui sou eu. Eu tenho um longo tempo aí de palestra e de construção de cursos, principalmente cursos intermediários, onde você tem uma sequência de conhecimentos. Esse é o meu desafio atual, além de fazer projetos dos assuntos que a gente ensina. Então, a empresa calibra um pouco de cada coisa e, com o passar do tempo, o que mais nos desafia é fazer esses modelos de treinamento que permita a pessoa fazer um crescimento de carreira. Então, a empresa ela vai se caracterizando e se moldando para esse mercado. Por causa disso, a nossa linha de cursos, ela sempre tem uma oferta de sequenciamento, na medida em que a gente vai criando massa crítica sobre isso. Então, sobre Prince, a gente tem os cursos de Prince que tiver, COBIT também, e mesmo no caso dos cursos que existe só uma determinada oferta, nós fazemos pacotes com o sentido de criar consistência de conhecimento. Essa é a ideia como um todo. E hoje em dia, provavelmente, a gente é muito conhecido pelo fato de fazer treinamentos de intermediários de ITIL. Então, para nós nos interessa esses assuntos complementares, principalmente, que dão formação para as pessoas. Eu queria saber um pouquinho de vocês, deixa eu ver se funciona aqui um modelo de pesquisa que eu criei. Se não funcionar, paciência, mas é uma ideia de compartilhar conhecimento uns com os outros. Deixa eu ver se eu carrego aqui. Onde está isso aqui? Eu mudei o meu layout e agora fiquei meio perdido. Deixa eu ver. Menu. Não, aqui é menu de tinta. Estava com o layout ontem diferente. E hoje resolvi inventar. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Deixa eu mais. Desse aqui, mais. Achei. Eu queria perguntar para vocês algumas coisinhas aqui. Eu vou disparar esse. Deixa eu ver se aqui funciona. Pimba. Criei aqui uma pesquisa e vou publicar em seguida para vocês. A minha ajuda também é direcionar esse tipo de webinar. Eu já tenho uma votação significativa aí, vou publicar para vocês. Então, tá aí o resultado das pessoas que se posicionaram. Tem a maior parte do público aqui é dividido entre infraestrutura, governança e desenvolvimento, ok? Público-alvo, interessante. Pena que não tem mais gente de operações. E dos certificados, vocês fizerem a rolagem aí, muita gente tem ITIL Foundation e alguns têm intermediário, alguns têm Agile, ok?
Ah, interessante. Um público carente de informação. Tem muita coisa aí para ser aprendida. É muito legal. Vamos ver se eu consigo atender a expectativa de vocês. Bom, então feita essa pesquisa, eu queria falar para vocês que não tem magia nesse mundo. Há uma progressão de conhecimentos aí ao longo do tempo e que o tal do DevOps já foi e já tem muita história para contar. A primeira vez que ele apareceu foi em 2008, então já vai longo tempo aí em que esse assunto apareceu circunstancialmente num evento na Bélgica, quando uma pessoa que desenvolveu esse evento, aliás, duas pessoas, eles construíram duas palestras, uma para desenvolvedores, outra para operações, e uma era no sábado, outra era no domingo, e ele anunciou essa palestra, esse trabalho de fim de semana como DevOps. E aí começou a saga de tentar integrar essas duas áreas. Então, basicamente, esse termo começou todo esse tempo atrás e vem se tornando base de muitos adeptos hoje em dia. Vamos falar um pouquinho mais sobre como chegar num consenso. Então, se a gente olhar os dias de hoje, né, você tem aí um trabalho difícil para quem trabalha em TI. Né? É muito comum que os negócios estejam solicitando cada vez mais participação de TI nas suas atividades, nos seus desafios. Em compensação, a área de TI tem que fazer sempre mais com menos e acaba não andando na mesma velocidade. Então, essa linha pontilhada preta e a vermelha tende cada vez a se afastar mais. Qual é o problema? Quais são os riscos? É a área de negócio se perder a paciência, começar a fazer as coisas por conta própria ou pressionar a área de TI de tal forma que ela trabalhe cada vez mais de forma reativa. Então, esse é o grande problema que você tem com os momentos de hoje nas organizações. Então, os negócios demandam cada vez mais TI e, por outro lado, a TI tem que estar o tempo todo escalando e trabalhando para atender de forma, às vezes, muito atabalhoada. Então, isso não é exclusividade de ninguém, é só fato. Uma coisa interessante é que a gente está sempre carregando alguma coisa montanha acima. Imagina que a gente fosse carregar uma bicicleta montanha acima. Você não pode amarrar a bicicleta na cintura e sair arrastando, ok? Então, é ideal, imagina que você tenha que subir uma bicicleta montanha acima. Qual é o melhor jeito de fazer isso? Você tem ideia? Talvez seja esse desenho que está aí. Para chegar nesse ponto onde você tem o equilíbrio de peso, simplesmente você vai ter consciência de como fazer do melhor jeito. Então, a ideia é, não vou deixar de levar a bicicleta montanha acima, ok? Mas eu vou tentar fazer ela com esse trabalho com menor esforço, ok? E com uma maior qualidade. Isso é antagônico em TI, porque, de um lado, você tem a organização trabalhando para querer um equilíbrio. Né? Então, você tem aqui praticamente uma dificuldade, de um lado, pedindo-se agilidade, e do outro lado, a TI sendo cobrada por conformidade de uma série de coisas. Como obter esse equilíbrio? Né? Como chegar a um ponto em que você consiga equilibrar as coisas, que está aqui? Para você conseguir isso, esse equilíbrio, você vai ter que dividir as responsabilidades com muita gente. Então, conceitos como Agile, que se divide muito a responsabilidade entre os grupos que trabalham com o assunto, são coisas interessantes nos dias de hoje. Isso faz parte desse conceito de DevOps? Faz. Quem entende dessa divisão de responsabilidade sabe que a velocidade é maior, em compensação as pessoas têm que ser mais responsivas, elas têm que atender mais ao assunto. Mas vamos falar direto do assunto, o que é e o que não. Vamos começar ao contrário. O que não é DevOps? Então, DevOps não é você construir esse modelo que é o clássico, né? Você tem um muro no meio que divide aí desenvolvimento e operações. Então, cada um faz a sua parte e um joga a culpa no outro. Então, muitas vezes a área de desenvolvimento não tem contexto suficiente das ações de operações.
Em compensação, o pessoal de operação não tem tempo, nem nenhuma inclinação para entender o que a área de desenvolvimento faz para arrumar os problemas ou fixar os problemas em software. Então, é um problema aí de não entender o outro e um botar culpa no outro. A coisa mais fácil hoje em dia é isso. Então, essa topologia, ela é ruim. Talvez ela seja a pior das topologias, porque nessa condição, você tem um botando a culpa do outro no outro e não resolvendo nada. Não adianta usar ITIL, não adianta usar COBIT para resolver esse assunto, você sempre vai ter um antagonismo aí que não é o objetivo final, que é atender a organização. Aí cada um olha para o seu umbigo. Tem uma outra coisa também. Então vamos criar uma área para isso, uma área de meio de campo. Também não é isso. Ok? Você cria um grupo que se autodenomina grupo de DevOps, e o resto fica alijado, o resto fica fazendo outras coisas. Então, essa situação aqui só tem sentido se aquele grupo que é representado por aquela esfera vermelha ali no meio for temporário, porque aí você vai trocando os personagens que estão nos diversos silos para fazerem parte desse grupo temporário para trabalhar. Se você pensa que isso vai dar certo, também não vai dar. Porque com o tempo, todo mundo vai chamar a equipe, olha lá, fala com a equipe de DevOps, e continua desenvolvimento de um lado e operações de outro. Então, não é esse tipo de objetivo quando se constrói essa solução ou esse raciocínio usando o DevOps. Outra coisa que não é também, você ignorar a operação, ok? Então, essa topologia aqui coloca a arrogância do desenvolvimento em função da sua importância. Então, empresas que tenham trabalho de desenvolvimento de software, onde a operação é mínima, você tende a ter o equipe de desenvolvimento arrogante. Eles mandam. Então, no arrogante no bom sentido, né? No sentido, na realidade, eles se acham donos da razão. Então, o Ops é coisa do passado, vamos jogar no cloud, que se dane tudo, e vamos ignorar operações. Também não funciona desse jeito. Você não consegue resolver as coisas pela perspectiva de desenvolvimento, ignorando a existência de operações. Mesmo que você faça a coisa mais virtualizada do mundo, sempre vai ter alguém que tem que tocar os ambientes virtuais. Tem mais. Esse pessoal tende a largar muita sujeira pelo caminho para operações. É muita máquina para desmontar, muita máquina virtual que fica sobrando. Então esse é o tipo ruim em que a operação é ignorada, e aí nessa situação fica um problema aí de responsabilidades que um não assume e o outro simplesmente também não consegue ter força para fazer. Isso não é um bom raciocínio para chamar de DevOps. Outra forma de olhar as coisas de forma torta, né? Achar que DevOps é uma ferramenta. Então, DevOps é algum pedaço, uma série de ferramentas que eu vou usar para trabalhar o meu dia a dia. Então, tem um jeito de trabalhar e dentro delas tem um negócio chamado DevOps, né? E de novo eu continuo fechado, não só fechado no meu mundo, como eu tenho mais uma coisa para pôr a culpa, né? As ferramentas de produção em DevOps. São diversas. Normalmente é para criar uma fila de produção, essas ferramentas. É para principalmente segmentar o trabalho a ser feito, para você conseguir colocar no ar pedaços de um sistema. Então, toda a lógica dessas ferramentas é para permitir você trabalhar de forma estanque. Perder um pedaço, o resto continua. Isso não significa que seja exclusivo de desenvolvimento. De novo, vai ter que contar com operações para fazer a ponte, para que essas ferramentas tenham o seu potencial utilizado. Ok? Tem uma outra coisa que as pessoas acham também que é DevOps, não é. É quando você joga a bomba para o lado de lá, para operações. Então, com quem tem baixa capacidade de engenharia de produção de software, ou terceiriza tudo, acha que o DevOps é o CISA de mim. Nós temos toda a área de desenvolvimento terceirizada, e a gente faz aqui uma porteira quando chega as coisas. Esse é o típico do negócio ruim também. Porque quando você joga a bomba para o lado de operações, quem disse que o código chega redondo, quem disse que os requisitos chegam atendidos. Conclusão, você cria uma barreira de entrada, e tem um desperdício danado ou do que é feito no desenvolvimento ou na quantidade de erro que isso vai gerar durante a evolução do dia a dia. De novo, não é um
um sysadmin que tomou Todd, ok? Na realidade, também não é criar uma nova marca para o sysadmin. Você vai ter administrador de sistemas, vai ter esse tipo de trabalho relevante, mas não é uma nova camada sobre ele. De novo, faltou aí ligação entre uma área e outra. Também não é isso aqui, né? Jogar tudo num lugar só, fazer um saco de gato aí, ok? Tem organizações que não querem separar nada, então, nessa condição, fica difícil arrumar as priorizações. Vai depender muito aqui das pessoas e de conhecimento para trabalhar de um jeito assim. Então, o Ops está embutido em Dev, fica extremamente complicado, que fica anêmico. E o Dev não consegue suportar tudo o que deveria. Então, é interessante que eu já fiz projetos em que não existia o Ops. E ficava mais ou menos desse jeito. Então, há uma sobrecarga muito grande no uso de recursos que você tem de melhor xepa, né, de uma qualidade melhor, para fazer trabalhos do dia a dia. Não deveria. A área de desenvolvimento é para fazer desenvolvimento. Então, quando se procura colocar tudo num balaio de gato só, simplesmente você não tira muito proveito. Uma outra coisa também é jogar a bomba para algum tipo de vilão conhecido. Então, DevOps vai brigar com o DBA. Mas não tenha dúvida, o DBA de uma organização é aquele cara que enxerga, ou a área onde tem os DBAs, é aquela área onde se enxergam as tabelas, o tamanho dos bancos de dados, o que está acontecendo, e o desenvolvimento precisa conversar com esses indivíduos para construir, inclusive, soluções mais críveis. Então, situações como essa não levam a nomear alguém da área de operações como DevOps. É uma junção de coisas, vai ter que haver uma harmonização. Então, não é nem lá nem cá. Vocês estão percebendo que eu estou exagerando, ou para um lado ou para o outro, ou para um lado ou para o outro. Não vai dar certo desse jeito. Pode até ser interessante como ponto de partida, mas não vai muito longe. A ideia é você saber que vai haver uma sinergia entre áreas, ok? Como, por exemplo, o melhor desenho a ser feito de alto potencial é esse aqui. Então, você tem as organizações que vão mudando para estabelecer um bom grau de competências, em que a área técnica e a área de desenvolvimento fazem alguma colaboração entre si. Então, o time de desenvolvimento tem suas especialidades, de operação tem suas especialidades, mas eles compartilham a execução e a construção daquilo que é necessário. Então, você tem aí uma separação, mas tem uma intersecção que dá um alto potencial de rendimento. É difícil fazer isso, tá? Por incrível que pareça, esse desenho simples aí é difícil de fazer. Normalmente, continuam havendo silos, a não ser que você crie algum vínculo ferramental, alguma coisa que permita ter um fluxo. Tem que haver fluxo entre uma área e outra. Principalmente quando uma delas é terceirizada, isso cria uma série de problemas, de antagonismos aí que você tem que saber adequar. Não adianta continuar com a mesma ideia de que eu vou botar a culpa no outro. Aqui já tem uma boa área em comum. Existem, inclusive, organizações que chegam a uma sinergia nesse ponto, que você vê praticamente as responsabilidades compartilhadas. Aqui tem alta maturidade em termos de gestão. Para chegar nesse ponto, quer dizer, a evolução muito ampla daquilo que a gente viu no slide anterior, dá origem a empresas como, por exemplo, quem trabalha desse jeito é a Netflix. A Netflix tem exatamente essa topologia. Ok? Vocês estão. O áudio está bom aí com vocês? Como é que está? Tá ok? Ok. Parece que para alguém deu uma falhadinha, só estou testando. Ok, obrigado, pessoal. Se acontecer alguma coisa aí, joga no chat. Quem está picotando não tem em cima, na parte de cima da tela, tem uma espécie de um marcadorzinho de níveis. Eu estou vendo que algumas pessoas, eu tenho aqui do meu lado a estatística, eu tenho pelo menos umas 6 pessoas que estão com um nível bem ruim de conexão. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Aí eu não tenho muito o que fazer, tá? Tem em cima da tela aí como é que está a tua conexão. Quando chega no vermelho, tem algum problema do lado de vocês. O meu está com 5 pontos verdes. Ok? Então, desculpem por isso, mas eu tenho gravado
Estou gravando essa apresentação, espero que na gravação pelo menos não chegue em vermelho lá, né? Desculpem aí as pessoas que não estão com a conexão muito boa, não tenho muito o que eu possa fazer. Só tem uma estatística aqui que são 5 pessoas que estão com o sistema ruim, ok? Fica aparecendo ligação de WhatsApp, diz o Thiago aqui, é isso mesmo. Bom, voltando aqui, peço desculpas aí quem está com a conexão falhando, mas não é algo que eu possa resolver do meu lado. O que eu posso falar é que empresas como são uma espécie de menino dos olhos no mercado, como o Facebook, que não para de desenvolver coisa, cria, põe, tira e testa, e acontece e desacontece, não vai conseguir fazer nessa velocidade se não montar a equipe desse jeito. Então, para quem já usou o Facebook, não no sentido de ficar mandando coisa, mas olhando o modelo funcional dos caras, é coisa que vai aparecendo nova, pluga, despluga, funciona um negocinho, funciona numa área, não funciona na outra, e os caras estão no ambiente planetário. Então, se eles não trabalharem desse jeito, a empresa não tem essa velocidade que se espera, ok? Eu usei só esse exemplo, teria outros para dar, mas aí a ideia é mostrar quem é que usa esse modelo, né? Bom, tem outro jeito também. Pode ser assim. Você cria uma área de infraestrutura de serviços, então, é uma área de colaborações, e aí você tem lá o Ops como a infraestrutura de nuvem. Então, você tem um cloud, quem faz esse tipo de serviço ali nesse azul? A Amazon faz isso, a Azure faz isso, você tem uma série de serviços na nuvem, e aí a parte de desenvolvimento constrói uma célula ou uma área de delivery. Então você faz o delivery para Ops, ok? Porque você optou em fazer isso. Você tem uma empresa robusta do lado de lá fazendo a parte de Ops. Evidente que vai ter gestor para isso, vai ter gente olhando, mas de uma certa forma é um fluxo que você acaba não tendo como fazer muito compartilhamento, porque o Ops está na nuvem de uma outra empresa. Dá para fazer desse jeito? É o modelo IaaS, né? Onde você acaba tendo que trabalhar internamente, porque você sabe que do lado de lá tem uma certa proposta de serviços. Funciona, mas é um modelo que você escolhe trabalhar assim e é muito difícil você migrar para isso ser bagunçado. Okay? Não funciona. Se a empresa não souber exatamente como migrar, vai arrumar mais uma camada de encrenca. Então aí depende muito da topologia. É só um modelo. Não quer dizer que o DevOps vai resolver. Tem que estar estruturado para poder fazer isso. Outra, você ter o DevOps como um serviço externo. Algumas organizações, principalmente as pequenas, de área financeira, ou você ter algum trabalho sendo feito por uma equipe terceira, ok? Você pode ter uma camada aí que a gente chamaria de camada pragmática, né? Você tem alguém que faz a ligação entre a necessidade de desenvolvimento e leva para a operação. É possível fazer isso? Mas é médio potencial, você tem que ter muita orquestração para isso aqui dar certo, mas empresas grandes tendem a fazer isso, ou empresas muito pequenas também. Você não quer ter aquele serviço, você não quer fazer aquilo. Então, de uma certa forma, alguém faz o serviço para você e aí você toca o barco desse jeito. O que é mais comum encontrar, num primeiro momento, é assim. Você começar um projeto com prazo definido. Eu já tinha feito esse mesmo desenho com uma bolinha vermelha aí no meio, quando você cria uma equipe de DevOps e é a equipe. A ideia aqui é você ir trocando as pessoas que vão sendo engajadas nessa área de DevOps ou aumentando elas. À medida em que isso vai acontecendo, a sinergia aumenta. Então, é interessante fazer um piloto? Sim. Se você entender que o piloto vai aprender a fazer Kanban, vai aprender a fazer uma série de obrigações com um modelo de serviço, você vai acabar conseguindo aumentar esse verdinho aí no meio. Com o passar do tempo, ele vai criando uma baita sinergia. Mas é uma equipe rotativa. Se você deixar uma equipe permanente, o que vai acontecer? Vai criar ódio das equipes que estão ao lado. Porque simplesmente elas vão se sentir alijadas do modelo. Manda lá para os caras. Ok? Uma outra forma de trabalhar pode ser assim. Você vê que as equipes estão mais ainda, estão mais próximas. Ok? É um time evangelizador. Você cria um grupo que vai crescendo. É o anterior com mais vitamina. Você vai crescendo, crescendo, crescendo. Com isso, muitas empresas estão desse jeito. Ok? Vai havendo uma absorção, uma migração em que o DevOps aí vai dando uma espécie de velocidade para as coisas, de ritmo para as coisas,
de direcionamento para as coisas. É assim que fica muito interessante o jeito de trabalhar hoje em dia. Mas não quer dizer que esse seja o único. Pode acontecer assim também. Você tem uma área externa que faz algum desenvolvimento para você, okay? Que é o modelo de criar um produto e ficar em cima dele, até terminar. Quem faz esse tipo de modelo é o Google. Eles inventam um produto, produtificam a solução, montam uma equipe para fazer aquilo e ela vai até o fim, como se fosse equipe de projeto. Esse é o modelo Google. Muitas empresas procuram fazer desse jeito e tem um último ainda. Vocês veem que tem um monte de jeito de chamar DevOps e alguns de não chamar de DevOps, né? O último aqui seria este, né? O que é essa conjunção de bolinhas aí? É você ter um modelo que tem DBA envolvido, você tem DBA da área de desenvolvimento. Essas empresas tendem a fazer sandbox, né? Cria uma área estanque para transferir as informações de um lado para o outro, e empresas financeiras normalmente têm esse tipo de calibre para fazer isso. E aí você vê que esse é um potencial legal para desenvolver o tal do DevOps. De qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem um time certo, mas tem muita topologia errada para todo mundo, ok? Não adianta falar assim, eu vou fazer um projeto de DevOps, não dá certo. Se você não entender como é que essa arquitetura vai ser montada, que tipo de equipe, qual é a ação, se não for um trabalho de projeto, vai ser muito difícil dar certo. Esperar que aconteça, pôr fogo na palha e esperar pegar, não vai dar certo. Tem que haver um ritmo para isso acontecer. Ou seja, vai ter que ter gente com competências e com conhecimento de Lean, de Agile, para chegar em DevOps. Ok? É esse o tipo de massa crítica que permite às organizações tirar proveito desses assuntos. Muito do que já foi criado há 50, 60 anos atrás para Lean, está sendo usado hoje em Agile, pode ser usado em DevOps, não tem problema nenhum. O que não é comum é começar do zero, achando que vai aprender do nada. Tem que ir transformando a organização para isso. Ok? Eu tive o prazer de dar aula para empresas aqui no Brasil que tem times de DevOps já bem constituídos, funcionando bem, usando ferramenta, fazendo miséria, ok? Mas ninguém abriu mão desse tipo de conhecimento, ok? Para fazer esse tipo de ação é muito difícil sem você ter conhecimento técnico. Não é sinônimo de bagunça, não, ok? O DevOps é sinônimo de muita responsabilidade e corresponsabilidade. Então, nessa altura como um todo, do Lean, por exemplo, a gente extrai a ideia que só se faz coisas em prol do cliente. Isso é muito difícil para algumas organizações que só olham para o umbigo. Então, eu tirei esse slide aqui de um curso de Lean, ok? E o mesmo raciocínio se aplica aqui. Você tem que enxergar o que é crítico para a qualidade, qual é a velocidade de entrega que você tem, que é o takt time, como é que você trabalha em pequenos lotes. Esse é o conceito do DevOps, é o conceito do Agile, como você trabalha com produções onde você tem o trabalho em progresso sendo enxergado. Quer ver isso funcionando? Vai numa revenda Toyota. Olha na parede. Você tem exatamente isso funcionando lá num Kanban. Ok? Então, é um exemplo espetacular que está funcionando há não sei quantos anos. Você chega lá, está montado. Funciona redondinho. E não precisa de ferramenta nenhuma, só uma parede para mostrar que funciona. Ok? Então, você ter gerenciamento visual, a ideia de remover desperdício, não trabalhar no meio de bagunça, no meio de pressão total, a bagunça a gente arruma depois, não funciona. Então, se você não tiver essa essência, se você não tiver esse tipo de cultura, vai ser muito difícil dar certo, porque você vai ficar se atropelando, tropeçando nas próprias pernas. Bom, outra coisa interessante é que tem aquele desenhinho clássico do cara não sabia o que queria e no fim faz uma coisa toda errada, né? Esse tipo de raciocínio vai fazendo aí que um dia eu vejo se ficou bom, né? Esse tipo de coisa nesses modelos, esquece. Você vai ter que ter muita interação. Se você odeia o usuário, ou sai da área. Você vai ter que aprender a falar com o usuário, a falar com quem pediu. Porque você vai muitas vezes conseguir construir soluções que elas vão não crescendo até chegar naquilo que deveria. Ok? Então, o gerente de projeto, o gerente de mudanças, começa a ser um gerente de projetos ágeis. É o tipo da primeira mudança cultural interessante. Então, você trabalha com change management, olha, é uma camisa nova a ser vestida, muito interessante, você ser gerente de projetos ágeis. Até porque tudo que se pede em mudança tem que ser ágil. Então, dá para começar a integrar o Ops,
pegando o pessoal de mudança e dando uma camada de responsabilidade nessa relação entre as partes, ok? Ou seja, se a gente pegar uma outra disciplina que é Design Thinking, né, diz o seguinte, que no centro de tudo, né, você quer fazer o combinado, que é o tal do Scrum. Vamos fazer as coisas combinadas. Mas para que isso seja sustentável, você tem que usar raciocínios ágeis, que permite você ter corresponsabilidade, acompanhamento visual e uma porrada de coisa. Isso tudo está debaixo do Lean, ok? E isso tem uma integração maior de fluxo, que é o sistema de pensamento que você monta. Então, um modelo sistêmico. Isso aqui você não faz uma vez, cansa e vai embora. Passa a ser teu dia a dia, um modelo sistêmico. Todo dia será igual, todo dia você está trabalhando para o sistema. Então, a ideia de você ser ágil não é uma vez só, é sempre. Então, o modelo passa a ser sistêmico. Se você se espelhar num desenho básico, que é o do Scrum, o que acontece aqui? Para quem nunca viu essa seta que volta para trás, significa o seguinte: vai aprender com o que você fez em ciclos curtos. Isso casa muito bem com mudanças, casa muito bem com agendas de mudança, porque você começa a aprender esse tipo de trabalho e começa a ver que você não vai esperar para ver se deu certo, você começa a ver antes. Então dá para interligar facilmente a metodologia ágil e planejamento de projetos de software nessa interligação com operações. Então, no Scrum, os projetos são divididos tipicamente em ciclos ou mensais ou sprints, como a gente chama, e o sprint é um tempo em que você trabalha com um foco para aquele período de tempo, usando iteração o máximo possível. Significa o trabalho é dividido em ciclos e você vai praticamente corrigindo ele ao longo do período para evitar que lá no fim fala, ops, não deu para fazer. Esse tipo de interação vai acontecer agora em operações também. Vocês imaginam um cara de operações fazendo raciocínio de sprint? Eu não imagino, eu já vi. Funciona. Só que tem que haver uma mudança de paradigma. Por quê? Porque as pessoas de operações, elas querem trabalhar rápido. Rápido não quer dizer bem feito, muitas vezes. A velocidade é a quantidade de distância percorrida. Ok? Agora, a agilidade que a gente quer é a habilidade como as ações são executadas. Eu não quero percorrer distância, eu quero fazer as coisas bem feitas. Então, essa introdução dos conceitos de Scrum dentro de um ciclo de operações, ele permite você ter esse tipo de análise muito mais constante. A ideia interessante do Scrum é que ele, como todo modelo, tem uma série de acrônimos. Eu gosto muito desse aqui, que é o CALMS, né? C-A-L-M-S. Para você fazer funcionar, isso aqui parece muito com COBIT, ok? Que adora criar uns racionais assim para você se amparar. Então, para você ter um bom raciocínio montado de DevOps, tem que ter o foco nas pessoas. Esse é o mesmo assunto de Lean, ok? Você tem que adotar mudanças e experimentação. Isso é Agile, ok? Você tem que ter automação, então tem que ter ferramenta, uma coisa que operações gosta. Então tem que haver entrega contínua. A ferramenta aí, elas têm de graça, tem paga, tem de um monte de jeito, mas é uma integração de pequenas ferramentas que fazem com que haja um fluxo, ok? E aí você tem, inclusive, essa necessidade Lean, que é o L do Calms, de entregar com valor, entregar com qualidade, entregar com um custo controlado e com métricas. Isso aqui é a cabeça, tudo quanto é modelo de gestão, né? Quais são as métricas? Melhoria contínua é a base do ITIL, é a base do Lean. Então, ninguém reinventou roda aqui. Só é uma coisa estruturada que você consegue aprender com essas técnicas aí. A gente, quando fez esse curso, vamos para o quarto grupo desse curso, a gente teve o prazer de ter pessoas que trabalham com isso já há algum tempo no curso. E vieram para ver que, olha, realmente é assim que a gente faz, dá para melhorar, fazer isso, fazer aquilo. E a troca de ideias com quem não tinha esse tipo de conhecimento foi fantástica. Então, o compartilhamento é interessante. Okay? E isso está dentro do princípio do CALMS aí, que é a base do DevOps. Conclusão. Todo esse modelo foi apoiado em cima de um negócio chamado Projeto Fênix, em que, num primeiro momento, se dizia o seguinte: nunca passe um defeito, né, para frente. Nunca permite que um local crie uma degradação que piore todo o resto. Então, o primeiro pensamento é você criar, dentro da organização, um modelo sistêmico. Depois
que você conseguiu isso, que não é muito difícil, é começar a compreender e responder aos clientes, ter feedback. E com o passar do tempo, esse Projeto Fênix é um livro interessante, parece estar lendo um livro de aventura, e ele conta essa história de que uma empresa começou nesses 3 caminhos, até chegar nesse caminho aqui, em que você acaba tendo um trabalho diário, levado em consideração tudo que você aprendeu. Esse Projeto Fênix é um livro que, se vocês procurarem na internet, as 170 primeiras páginas é gratuito, porque os autores decidiram assim. E é interessante porque você começa a ter gosto pela coisa e vê vê o primeiro caminho inteiro e um pedaço do segundo. E tem mais, o livro é baratinho. E você acaba aprendendo muito do conceito do DevOps, vendo como foi criado numa empresa como as nossas, que a gente trabalha a partir do zero. Ok? Práticas do DevOps. Então, ela usa a cultura do lugar, usa o Lean para gestão de desperdícios, para projetos ágeis, usa a gestão de projeto, então você usa a Prince, por exemplo, o adoidado, usa a teoria das limitações, você tem limitação de recurso o tempo todo, saber usar bem recurso, integração contínua, teste automatizado, a graça disso aqui, inclusive, é o teste automatizado, é você tirar tudo aquilo que é muito rotineiro da tua mão e colocar isso sobre forma sistêmica, ok? E a gestão de projetos. Então, a ideia como um todo aqui é um crescendo em conhecimento em que a organização agrega muito valor, fica muito melhor trabalhando com esses conceitos integrados, ok? Dá para misturar isso com IT? Não tenha dúvida. Peguei, meti um IT aqui de volta, toda a parte que dá o contorno para essa figura é IT puro. Você tem gerenciamento de relacionamento com o negócio, catálogo de serviço, que espelha os cumprimentos de requisição, o atendimento do Service Desk, dando input, né, sendo suportado pelas garantias de serviço que estão aqui em cima, e a operação gerando toda a grande massa crítica de informações que vão permitir descobrir se está se atendendo bem ou não. E você tem no coração da coisa os controles que você exerce com o gerenciamento de mudanças, onde você interliga operações com desenvolvimento para manter aqui uma produção das necessidades que se chama backlog de produtos. Funciona bem para chuchu. Você tira proveito das reuniões de CAD que você tenha, você tira proveito de um negócio chamado história de usuário, que dá valor para o que o usuário quer, não levar requisito ruim ou não identificado para frente. O gerente de mudanças, ele se transforma no papel de Scrum Master. Ele passa a ter esse papel, então você aproveita o conhecimento que ele tem para fazer esse elo de ligação e toda a gestão que ele pode fazer de pessoas. Pode ver, a melhoria contínua é parte do modelo. Você vai ter isso o tempo todo sendo usado como parte do pensamento, é o raciocínio Lean. Todo dia você tira aprendizado. É isso, na realidade é isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês aqui agora. Desafios profissionais. Vocês se veem usando isso? Deixa eu buscar aqui. Deixa eu... Survey, como é que eu peço mais survey aqui? Mais survey aqui. Vocês se veem fazendo isso? Deixa eu criar um pool aqui. A hora que atingir uns 70% mais ou menos, eu paro. Para quem não é de São Paulo, 15 graus agora. Tudo lá fora. Tá frio, hein? Alguém do sul aí vai começar a tirar sarro, deve estar bem mais frio para lá, mas para a gente andar na rua 15 graus é frio. Muito bem, gente. Obrigado pela opinião de vocês. Estou encerrando a votação agora e tornando ela pública. Ok? Então, tá aí. É relevante para todo mundo. Ninguém acha que isso aí passa batido, ok? E na segunda parte da pesquisa, a votação deveria aparecer na tela de vocês. Eu só tenho um botão aqui, publique ou não. Ok? Mas eu vou ler o que aconteceu. Vou interpretar.
Tinha baixa, média, média alta e alta. Média alta e alta deu 58, não, deu 50, não, deu mais. É que nem todo mundo votou, né? Dos que votaram, deu 58%, que é mais ou menos uns 80%. E ser um DevOps Master impulsionaria a carreira? Sim, na grande maioria, e não para quem está no emprego em que isso não é relevante. Ok? Ou teria que mudar de atividade. Faz parte da progressão das pessoas isso aí também, né? Então, a ideia como um todo é que você tem um momentum, né? A coisa acontecendo. Então, o que tem de interessante aqui? Que o Exim colocou um curso já, não é já, desde janeiro a gente tem esse curso, em que, inclusive, o curso também é DevOps no nosso caso. Nós já estamos na quarta equipe, na quarta turma fazendo o curso agora, e já estamos na versão 3 do material. É tão enriquecedor o material que ele foi crescendo, já é uma terceira versão, porque a gente solta muito material de uso para as pessoas, já que é um curso de Master, né? E é interessante que o Exim fez a ousadia de colocar tudo em português. Então a prova está em português, não é português ruim não, bem traduzido. E a gente pelo menos tem a grata satisfação de todo mundo que fez essa prova conosco passou. Ok? Então, de uma certa forma, é um caminho que a gente vai continuar trilhando, oferecendo esse tipo de alternativa para o mercado. A ideia, inclusive, é que isso possa ser feito de forma virtual. Desde o primeiro curso, nós fazemos o que sabemos fazer bem. Então, a gente usa troca de experiência usando o Webex da Cisco, e isso funciona bem para chuchu, porque as pessoas interagem. Esse curso tem que ter muito exercício, tem que ter uma série de interações para aprender a usar um monte de coisa. Vai se falar muito de como fazer. E os exercícios são de cunho prático, ou seja, uma resposta que a gente viu numa avaliação muito interessante, eu compartilho com vocês, é que o EAD às vezes é mais interativo que presencial. As pessoas recebem exercício, aqui tinha uma cópia de exercício, é uma tela branca para mim, nem sempre funciona como você queria essas interpretações, mas a ideia é que as pessoas inclusive façam exercícios em grupo, tirem proveito do que estão aprendendo. Não foi diferente do que a gente já faz, ok? É um curso interessante e é 3 dias de intensa participação. Eu só recomendo o seguinte: se vocês vão fritar o peixe e olhar o gato, não faça esse curso, né? Achar que você vai ficar fazendo com foninho na cabeça, trabalhando, fazendo não sei o que, e não podendo interagir, você não vai tirar grande proveito. É a única restrição que eu faria para quem fosse fazer esse curso. E, inclusive, queria saber de algum de vocês se há interesse nisso. Isso aqui eu vou compartilhar com quem de direito. Então eu vou... Deixa eu ver se eu tenho aqui mais. Se alguém quiser saber alguma coisa, no final eu vou jogar vocês para uma página que explica o curso, né? Mas se alguém quiser algum contato, eu estou colocando aqui, encerrando aqui, sobre esse assunto, perguntando para vocês, isso é para o nosso conhecimento. Se vocês quiserem fazer isso, em algum momento, é do nosso total interesse em que esse tipo de trabalho possa ser bem feito. Ok? Basicamente, o que eu tinha para falar sobre esse assunto é isso, cumprindo aqui um roteiro curto aí de 40 minutos, foi o que eu consegui fazer. E queria saber de vocês se tem alguma pergunta, alguma coisa que eu possa responder dentro desse contexto. Se tiver, eu respondo agora, aqui no chat. Caso contrário, se houver algum tipo de pergunta posterior, eu mandei meu e-mail para vocês e fica totalmente à disposição o contato. Ok? Alguma pergunta, gente? Pois não, Leonardo. Como infra e dev consegue interagir, você cria modelos de trabalho para isso. Então, você constrói... Imagina que você está numa fábrica e de um lado se produz o motor, do outro lado se produz o chassi, tem que encaixar o negócio um no outro, é mais ou menos isso. Você tem que fazer com que os requisitos fluam e você usa uma espinha dorsal com algumas ferramentas para isso. Então a interação ela é muito constante. Quando ambos são terceiros, é a mesma coisa. Você só vai piorar a situação se eles não se falarem. Então tem que criar uma corresponsabilidade entre isso e alguém tem que fazer a gestão.
A gestão pode ser própria ou de algum dos terceiros. Eu fiz um jogo de DevOps com a G2, G3 em que todo mundo era terceiro. E se não se conversar, só piora as coisas. Já vi gente que tem 50, 60 empresas de desenvolvimento e tem que integrar de algum jeito, né? Sim, o Rafael perguntou se isso aqui é o reflexo do modelo bimodal. Sim, você tem que estar fazendo uma interação entre as partes e outras, tudo em função de requisito. Já vi isso, inclusive, mudar o Service Desk, ok? O Service Desk virar centro de compartilhado de informações por causa disso. E essa situação ela passa a ser interessante pelo fato de que, a partir daí, você consegue dar massa crítica. Então, eu não vi ninguém, olha, para voltar para trás, ok? Só se você tentasse fazer muita experimentação e não tirasse o partido do que isso aqui requer. Só não pode entender como modismo, né? Vou fazer um DevOps aqui do meu jeito. Tem muita técnica. O melhor jeito que eu sugeriria para quem quer conhecer bem o modelo, dá uma lida no Fênix, no livro. É bom para chuchu esse livro, para trazer uma espécie de visão, de clarear a visão de quem quer conhecer mais sobre o assunto. Não é o único livro, não. Tem livro aberto já de DevOps. A gente, no curso, no primeiro momento, fornecia já estão 4, 5 livros que a gente dá como parte do enxoval do curso, porque as pessoas acabam gostando bastante do uso desse conhecimento. Eu conheço empresas aqui em São Paulo, grandes, bancos, que já estão usando DevOps de forma pesada, ok? Então, tem inúmeros exemplos aí de casos de sucesso aqui em São Paulo, pelo menos, que foi o meu universo que eu acabei indo ver, em que as pessoas já são muito bem sucedidas com DevOps, ok? Eu conheço inclusive pessoas na IBM que são doutores em DevOps, conheço pessoal em Sorocaba que fez trabalhos de faculdade usando DevOps, já aplicou em empresas locais, em Campinas, principalmente em polos assim, de desenvolvimento, tem muita gente aqui no Brasil usando DevOps. Ok? Mais alguma pergunta, Rafael? Leonardo? Beleza. Eu acho que tem muita coisa para aprender. Um curso de 3 dias traria uma boa aceleração. A gente tem curso de Lean também. Ele é a base de tudo. É bem interessante, porque você aprende outras coisas que o DevOps não cobre, que é a parte de reduzir desperdício. E outra coisa, quem vem com bagagem de Lean ou de Agile para fazer curso de DevOps potencializa muito mais. Ok? Eu percebi isso porque você tem que citar certas coisas partindo do pressuposto que a pessoa sabe alguma coisa, né? Esses cursos todos que a gente faz, todos eles são preparatórios para certificação, ok? Então é com eles que a gente consegue fazer o nosso dia a dia aqui, e nós só temos um curso, que é o curso de gerência financeira, que não é voltado para certificação. Todos os demais o são. Ok, gente? Eu queria muito agradecer pela presença de vocês e fico à disposição. Vocês têm meu e-mail e assim que terminar aqui, vocês vão parar numa página em que a gente conta um pouco mais desse curso. Inclusive, vocês podem tirar o flyer de lá. É só um toque só e o flyer sai na mão de vocês. Ok, gente? Muito obrigado e um bom dia frio para quem está em São Paulo. Tchau, tchau.